E se chegar aos 70 anos não significasse desacelerar, mas sim aprender uma maneira completamente nova de viver? Vivemos numa era em que chegar aos 90 ou até mesmo aos 100 anos está se tornando mais comum. Isso parece uma boa notícia. Mais tempo, mais vida, mais memórias. Mas existe um problema oculto sobre o qual ninguém fala. Muitos idosos passam seus últimos anos perseguindo um objetivo a qualquer custo: viver mais. E nessa busca, muitas vezes acabam ignorando algo ainda mais importante: viver bem. Pense nisso por um momento. Você quer saborear sua comida favorita, mas se impede porque não é saudável. Seu corpo dói, mas você se força a fazer exercícios mesmo assim porque acha que precisa. Você continua tomando medicamentos que não parecem ajudar muito, apenas por medo do que pode acontecer se parar. Isso lhe parece familiar? Por décadas, ouvimos as mesmas regras. Depois dos 70, seja mais rigoroso, coma de forma mais saudável, exercite-se mais, evite tudo que seja arriscado. Mas eis a verdade incômoda. Depois dos 70, muitas dessas regras deixam de ajudar e, às vezes, até começam a prejudicar. Hoje, vamos explorar 5 grandes mudanças que acontecem após os 70 anos. Não são possibilidades. Não são talvez. São certezas biológicas comprovadas por pesquisas. E aqui está a principal descoberta. A primeira mudança, por si só, pode determinar se você viverá seus próximos 20 anos de forma independente ou dependendo de outros. A boa notícia: depois de entender essas mudanças, você para de lutar contra o seu corpo e começa a trabalhar com ele. Vamos começar. Hashtag mudança 5. Sua arquitetura do sono colapsa. Após os 70, o sono não apenas muda. Ele se desestrutura fundamentalmente e se reconstrói em algo completamente diferente. Não se trata apenas de acordar mais cedo ou dormir menos. Trata-se de uma profunda mudança estrutural na forma como seu cérebro processa o sono. Veja o caso de Helena Martinez, 73 anos, moradora de Denver. Ela descreve suas noites assim: ela adormece às 21 horas. Acorda à meia-noite. De novo às 2 horas da manhã. E depois às 4 horas da manhã. De manhã, ela se sente exausta, mas o sono não volta. Se isso lhe parece familiar, você não está sozinho. Pesquisas sobre o sono mostram que, após os 70 anos, o cérebro produz muito menos sono profundo, quase 70% menos. Essa é a fase responsável pela recuperação física, fortalecimento do sistema imunológico e consolidação da memória. Além disso, a produção de melatonina continua a diminuir ano após ano, dificultando a manutenção de ciclos de sono estáveis. É por isso que acordar às 3 horas da manhã se torna comum, mesmo quando o corpo se sente cansado. Até mesmo o seu relógio biológico se altera. O ritmo circadiano adianta de 2 a 3 horas. De repente, jantar às 16 horas parece normal e ir para a cama antes do noticiário da noite não parece mais estranho. Os cientistas chamam isso de síndrome da fase avançada do sono. O resultado é um sono fragmentado. A maioria das pessoas com mais de 70 anos acorda várias vezes durante a noite, muitas vezes sem se lembrar. Um homem, Robert Williams, tentou se forçar a ficar acordado até às 22 horas. Em vez de melhorar seu sono, piorou tudo. Em poucos meses, ele desenvolveu insônia crônica causada por estresse e frustração. Então, o que realmente funciona? Primeiro, pare de lutar contra seu novo ritmo. Se seu corpo sentir sono cedo, ouça-o. Segundo, mantenha seu quarto fresco. Entre 16 e 19 graus Celsius. A regulação da temperatura se torna menos eficiente com a idade. Terceiro,
Exponha-se à luz natural intensa nos 30 minutos seguintes ao despertar. Isso reinicia seu relógio biológico. E quarto, reduza a exposição a telas após o pôr do sol para proteger a produção de melatonina restante. Algumas pessoas, como Dorothy Patterson, encontraram alívio adotando o sono segmentado, dormindo em 2 blocos com um período de vigília tranquila entre eles. Ela relata se sentir mais descansada do que nos últimos anos. A lição é simples: 8 horas ininterruptas de sono não são mais a regra universal. A adaptação, sim. Mas, embora as mudanças no sono sejam perturbadoras, a próxima mudança é ainda mais séria. #hashtag mudança 4. O termostato do seu corpo falha. Após os 70 anos, seu corpo perde a capacidade de regular a temperatura de forma eficaz. Isso não é apenas desconforto, é uma falha sistêmica. O hipotálamo, que funciona como seu termostato interno, perde cerca de 20% de suas células sensíveis à temperatura. Isso significa que seu cérebro se torna menos preciso na detecção de calor e frio. As glândulas sudoríparas também diminuem em número e eficiência, reduzindo sua capacidade de se refrescar. Ao mesmo tempo, os vasos sanguíneos perdem a flexibilidade, dificultando o ajuste da circulação para o controle da temperatura. É por isso que os idosos frequentemente sentem frio quando outros estão confortáveis, ou calor excessivo quando outros se sentem bem. Ainda mais preocupante, o corpo para de enviar sinais de alerta confiáveis. A sede diminui. Os tremores se tornam menos eficazes. Você pode não perceber que está desidratado ou com frio até que seja tarde demais. Frank Shen, de 74 anos, passou por isso em primeira mão. Ele passou um tempo em uma garagem fria durante o inverno sem perceber o quanto sua temperatura corporal havia caído. Ele acabou hospitalizado com hipotermia sem nunca ter sentido frio. Então, o que ajuda? Mantenha seu ambiente estável, em torno de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. 23 graus Celsius, 72 graus Fahrenheit. Vista-se em camadas para poder ajustar a temperatura rapidamente. Beba água regularmente, mesmo quando não estiver com sede. E confie em termômetros em vez de sensações internas. Bárbara Lopes, de 72 anos, agora usa um controle ambiental rigoroso em casa e diz que confia mais em seus instrumentos do que nos sinais do seu corpo. Porque, nesta fase, a medição objetiva importa mais do que a percepção. Mas a digestão conta uma história ainda mais profunda sobre mudanças. #hashtag mudança 3. A digestão fica significativamente mais lenta. Após os 70 anos, seu sistema digestivo entra em um estado mais lento e menos eficiente. A coordenação muscular no esôfago enfraquece, tornando a deglutição menos automática. A produção de saliva diminui significativamente, reduzindo a primeira etapa da digestão. A acidez estomacal também diminui, o que afeta a quebra de proteínas e a absorção de nutrientes, incluindo vitamina B12, ferro e cálcio. Nos intestinos, as estruturas de absorção de nutrientes encolhem, reduzindo ainda mais a eficiência. Os alimentos simplesmente se movem mais lentamente pelo sistema digestivo, muitas vezes levando mais que o dobro do tempo de antes. É por isso que inchaço, desconforto e constipação se tornam comuns. Edward Thompson, de 71 anos, explica de forma simples: o que antes era comer sem esforço agora exige planejamento e cautela. Então, o que ajuda? Faça refeições menores com mais frequência em vez de grandes porções. Mastigue bem para compensar a menor eficiência da digestão. Considere o uso de enzimas digestivas, se necessário. Inclua alimentos fermentados, como iogurte e kefir, e aumente a ingestão de fibras gradualmente, priorizando fontes suaves.
Muitas pessoas descobrem que trabalhar em harmonia com o sistema digestivo mais lento, em vez de lutar contra ele, melhora completamente seu bem-estar. Mas nem mesmo a digestão é a mudança mais perigosa. Isso vem a seguir. #hashtag mudança 2. O equilíbrio se torna instável. Após os 70 anos, o equilíbrio se torna um sistema pressionado por 3 fatores que falham simultaneamente. O ouvido interno perde células sensoriais, enfraquecendo a percepção espacial. Músculos e articulações tornam-se menos sensíveis, reduzindo a percepção corporal. A visão diminui em termos de contraste e percepção de profundidade. Ao mesmo tempo, o cérebro processa as informações de equilíbrio mais lentamente, até 70% mais lentamente. O resultado: até pequenos tropeços podem se transformar em quedas graves. Carol Mitchell aprendeu isso da pior maneira possível, depois que um simples momento de tontura resultou em uma fratura no quadril e meses de recuperação. Mas há esperança. O equilíbrio pode ser treinado, mesmo em idade avançada. Ficar em pé sobre uma perna só, movimentos controlados da cabeça e exercícios de dupla tarefa fortalecem a coordenação. O Tai Chi demonstrou reduzir significativamente o risco de quedas. Ajustes de segurança em casa, como remover tapetes soltos e melhorar a iluminação, fazem uma grande diferença. E o calçado adequado torna-se essencial. Patricia Davis, de 74 anos, atribui à prática diária de Tai Chi e às adaptações em casa o fato de estar há 2 anos sem uma única queda. O equilíbrio não desaparece, mas precisa ser mantido ativamente. E, finalmente, chegamos à mudança mais impactante de todas. #hashtag mudança 1. A perda de massa muscular acelera drasticamente. Após os 70 anos, o corpo entra em um estado conhecido como sarcopenia, uma perda rápida e progressiva de massa muscular. A massa muscular diminui de 3 a 5% ao ano, e o corpo se torna menos responsivo tanto à proteína quanto ao exercício. Ainda mais preocupante, o corpo começa a degradar o músculo mais rapidamente do que o constrói, mesmo quando a nutrição é adequada. Alterações hormonais, redução da síntese proteica e diminuição do reparo celular contribuem para essa perda. É por isso que tarefas simples como levantar, subir escadas ou carregar compras se tornam cada vez mais difíceis. Mas isso não é apenas fraqueza, é biologia. George Harris sofreu uma rápida perda de força após uma breve doença que o deixou acamado por 2 semanas. A recuperação levou muito mais tempo do que o esperado. Então, o que realmente ajuda? Priorize a proteína em todas as refeições. Distribua a ingestão de proteína uniformemente ao longo do dia. Inclua alimentos ricos em leucina, como ovos e laticínios. Mantenha o treinamento de resistência com movimentos seguros e controlados. Garanta nível adequado de vitamina D. E permita um tempo de recuperação adequado entre os treinos. Linda Foster, de 73 anos, seguiu essa abordagem e melhorou significativamente sua força, provando que a perda muscular pode ser retardada e até mesmo parcialmente revertida. #hashtag mensagem final. Essas 5 mudanças não são aleatórias. Elas não são raras. São realidades biológicas do envelhecimento após os 70 anos. O sono se torna fragmentado. A regulação da temperatura corporal enfraquece. A digestão fica mais lenta. O equilíbrio diminui. A perda muscular acelera. Mas o conhecimento muda tudo. Quando você entende essas mudanças, elas deixam de ser surpresas e passam a ser ajustes administráveis. Você não precisa lutar contra o seu corpo. Você precisa se adaptar a ele. Trabalhe com o seu ciclo de sono em vez de contra ele. Confie em ferramentas externas em vez de ignorar sinais internos falhos. Ajuste sua dieta,
seus exercícios e suas expectativas. Concentre-se em manter a independência, não em buscar a perfeição. Envelhecer é inevitável. Sofrer? Não. A diferença reside na consciência e na ação. Se isso ajudou você a enxergar o envelhecimento de uma nova maneira, considere compartilhar com alguém que precise. Porque o objetivo não é apenas viver mais, é viver melhor.